Olá, pessoal! No bloco anterior, nós falamos sobre a proteção legal ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, deixando claro que esses dois valores não podem ser desrespeitados por leis novas. A lei nova ela não retroagirá em prejuízo do ato jurídico perfeito nem do direito adquirido. Vamos agora desenvolver o terceiro conceito, o conceito de coisa julgada, que também merece proteção contra o advento de uma nova lei. O que seria coisa julgada, hein, pessoal? Conceito de ordem processual. Joga na tela. De acordo com o artigo 6º, parágrafo 3º, tá lá, ó. Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso, né? Decisão judicial de que já não caiba recurso. A decisão judicial irrecorrível, imutável. Meus amigos, na hora em que o judiciário se posiciona sobre determinada matéria e essa decisão transita em julgado, ou seja, todos os recursos já foram movidos, a decisão tornou-se definitiva, ela vai receber o nome de coisa julgada. E a coisa julgada não pode ser prejudicada pelo advento de leis retroativas. Leis que modifiquem o alcance daquela decisão. Já imaginou? O cara responde a um processo, é julgado, move todos os recursos que tem que mover, os recursos são apreciados pelas instâncias superiores, a decisão se consolida, se estabiliza e tempos depois surge uma nova lei alterando o regramento jurídico da situação. Essa nova lei não pode prejudicar a coisa julgada, já que a coisa julgada, enquanto decisão judicial irrecorrível, ela se torna permanente e imutável. Permanente e imutável, ela não pode ser prejudicada pelo advento de uma nova lei. A lei nova não prejudicará a coisa julgada. Tranquilo? Então, com isso encerramos o princípio da segurança jurídica, focalizando o tema do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. Vamos agora trabalhar um outro tipo de conflito regulado pela lei de introdução, que é o conflito entre leis no espaço. Conflito entre leis no espaço. É um dos conflitos mais interessantes que a lei de introdução regula. Por quê? Porque esses conflitos mexem um pouco com o direito internacional. É uma mistura de direito internacional com direito civil. Começando pelos direitos personalíssimos da pessoa. Joga na tela. De acordo com o artigo 7º da lei de introdução, tá lá, ó. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o início, o começo e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade e os direitos de família. Atentem para a disposição do artigo 7º. A lei do país em que for domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim de sua personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Tudo isso aí que o artigo 7º contempla, nós chamamos de estatuto pessoal. O que seria estatuto pessoal? Estatuto pessoal é o conjunto de regras concernentes à personalidade do indivíduo. O início e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade, os seus direitos de família. Todas essas questões vão estar englobadas pela rubrica Estatuto Pessoal. Joga na tela. E de acordo com o artigo 7º, o Estatuto Pessoal da pessoa observa a lei domiciliar, a lex domicilii, que se traduz como lei domiciliar. É bom estudar as expressões latinas, hein, pessoal? Que essas expressões, de vez em quando, elas são cobradas em concursos. Então, Estatuto Pessoal observa a lex domicilii, a lei domiciliar do sujeito. Interessante isso.
O critério utilizado pelo artigo 7º leva em conta a lei domiciliar. Eu já cansei de ver questões em concursos falando sobre lei da nacionalidade, né? A lei de onde a pessoa provém, de onde ela nasceu. Cuidado! O critério usado não é este. O critério usado é o domicílio, a lei do país em que for domiciliada a pessoa, lex domicilii, e não a lei da nacionalidade. Isso pode gerar implicações seríssimas no regramento do Estatuto Pessoal. Eu vou lhe dar um exemplo. Imagina que um cidadão nascido no Uzbequistão, ele vem morar no Brasil. Ele é natural do Uzbequistão, mas ele mora aqui no Brasil. Tranquilo? No Uzbequistão, suponha-se que a maioridade civil se alcance aos 21 anos. No Brasil, é aos 18. A pergunta: esse cara no Brasil, pode ele tirar carteira de habilitação? Pode. Ele pode se casar no Brasil? Pode. Ele pode assinar qualquer contrato no Brasil? Pode. Mas, professor, no país dele, a maioridade se alcança aos 21. Sim, mas ele mora no Brasil. E o só fato dele morar no Brasil vai fazer com que todo o seu estatuto pessoal seja regido pela lei brasileira, pela lex domicilii. Gente, a nacionalidade pouco importa. O que interessa é o domicílio. Mora no Brasil? Então o seu estatuto pessoal vai observar a lei brasileira. Esse é um critério muito utilizado por países de imigração, né? O Brasil é um país de imigração, né? Primeiro chegaram os portugueses, né? Depois chegaram os africanos, depois chegaram os italianos, os japoneses, os alemães. O Brasil ele recebeu pessoas de outros países, então o critério utilizado é esse. Mora aqui? Observa a lei brasileira. Se mora aqui, observa a lei brasileira. Porque a lei do país em que for domiciliada a pessoa é que vai regular o início e o fim da sua personalidade, o seu nome, a sua capacidade e os seus direitos de família. Agora, claro que há situações particulares. Uma delas, regime de bens. Joga na tela, regime de bens. Se nós adaptarmos a lex domicilii ao regime de bens, algumas situações podem acontecer. Todo casamento observa um regime de bens, que pode ser o da comunhão universal, o da separação total, o da comunhão parcial. Tem vários regimes que as pessoas podem escolher. Pode até mesmo haver uma mistura dos três, né? Você misturar características de um com características de outro, né? Os regimes eles podem se misturar. O fato é que o regime de bens de um casamento tem que observar a lei domiciliar dos noivos, dos nubentes. Nubentes são noivos. Mas aí eu posso complicar essa situação. Joga na tela. Imagina que Juan, domiciliado na Espanha, né? Só pode ser na Espanha, esse nome. Casa com Ana, domiciliada no Canadá. O casamento acontece no Brasil. E o casal vai morar na Argentina. Olha aí a situação. Parece aqueles problemas matemáticos da época da infância, né? Então, Juan, domiciliado na Espanha, ele casa com Ana, domiciliada no Canadá. O casamento acontece aqui no Brasil e em seguida o casal vai morar na Argentina. Eu pergunto, que lei vai reger o regime de bens?
Que lei vai reger o regime de bens? A lei do noivo? A lei da noiva? A lei do local do casamento? Ou a lei do local em que eles vão morar após se casar? Vejam que situação complexa é essa, mas que pode ser facilmente resolvida se atentarmos para a lei de introdução. Gente, toda vez que surgir conflitos em torno do regime de bens, observa primeiro se os nubentes, se os noivos, têm domicílios diferentes ou se os noivos têm o mesmo domicílio. A solução vai estar aí, né? Se os noivos têm domicílios diferentes ou se os noivos têm o mesmo domicílio. Se os noivos, se os nubentes tiverem domicílios diferentes, joga na tela. Aplica-se a lei do primeiro domicílio conjugal. A lei do primeiro domicílio conjugal. Agora, se os nubentes tiverem o mesmo domicílio, domicílio idêntico, aplica-se a lei do domicílio dos nubentes. Ok? A lei do domicílio dos nubentes. Então, nós temos que analisar aqui a situação, se os nubentes têm domicílios diferentes ou se os nubentes têm o mesmo domicílio. Quando eles têm domicílios diferentes, lei do primeiro domicílio conjugal. Vamos descer para a situação, ó. Juan, domiciliado na Espanha. Casa com Ana, domiciliado no Canadá. Domicílios diferentes. Então, a lei aplicável vai ser a lei do primeiro domicílio conjugal, que no caso vai ser a Argentina, né? A Argentina. Fechou a situação. O casamento Juan-Ana terá como regime de bens aquele indicado pela lei argentina. Agora muda o exemplo. Imagina, volta para a tela, que Juan seja domiciliado na Espanha e que ele casa com Ana, também domiciliada na Espanha. Se Ana também fosse domiciliada na Espanha, a coisa mudaria, né? Mudaria da água para o vinho. Porque se Ana também fosse domiciliada na Espanha, teríamos domicílios idênticos. E a lei aplicável seria a lei espanhola, né? A lei espanhola seria a lei aplicável, a lei do domicílio dos nubentes, do domicílio dos noivos. Então, lembrando sempre que se os domicílios forem diferentes, primeiro domicílio conjugal. Se os domicílios forem idênticos, a lei do domicílio dos nubentes. Tranquilo. Outra questão importante, se primeiro vamos marcar o artigo, né? O artigo que traz essa solução, né? Que é o artigo 7º, em um dos seus parágrafos, na tela. Está no artigo 7º, parágrafo 4º, olha só. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Tranquilo? Interessante que esse mesmo critério de se aplicar o domicílio dos nubentes ou o domicílio do primeiro domicílio conjugal também pode ser estendido às questões que envolvem invalidade do casamento, né? Questão de invalidade de casamento, casamento nulo, casamento anulável, tudo que diz respeito à invalidade observa o mesmo critério de acordo com o parágrafo anterior. Joga na tela. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. O que pressupõe, né, que se os domicílios forem os mesmos, aplica-se a lei do domicílio dos nubentes. Se os domicílios forem diversos,
a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, o mesmo parâmetro que utilizamos para regular o regime de bens também vai ser usado para regular os casos de invalidade do matrimônio, né? De saber se o casamento é nulo ou anulável. Então, os casos de invalidade do matrimônio observam também a lei do domicílio. Se os domicílios forem diferentes, a lei do primeiro domicílio conjugal. Se os domicílios forem idênticos, a lei do domicílio dos nubentes. Perfeito. Outro aspecto importantíssimo que pode ser cobrado na sua prova tem a ver com as formalidades da celebração e os impedimentos matrimoniais. Joga na tela. Formalidades de celebração e impedimentos matrimoniais. Gente, imagina um casal, seja qual for sua procedência, seja qual for seu domicílio, mas um casal que veio consumar o seu casamento aqui no Brasil. Procuraram um juiz brasileiro e perante essa autoridade celebraram o casamento. Considerando-se que o casamento foi celebrado aqui no Brasil, todas as formalidades de celebração, bem como todos os impedimentos matrimoniais, terão de observar a lei brasileira. Por que isto? Porque o casamento aconteceu aqui. E se o casamento acontece aqui, as formalidades para a sua celebração e os impedimentos para esse matrimônio observam a lei brasileira, a Lex Loci Celebrationis. Joga na tela. Lex Loci Celebrationis, que se traduz como lei do lugar da celebração, né? Lei do lugar da celebração. Confere comigo o artigo 7º da lei de introdução, mais uma vez, ó. Artigo 7º, parágrafo 1º. Tá lá, ó. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes, que são impedimentos para o casamento, e as formalidades da celebração. Isso é muito lógico. O casal não quer casar aqui no Brasil? Beleza, então observe nossa lei. É a nossa lei que vai reger as formalidades desse casamento e os impedimentos matrimoniais. O que seriam formalidades, né? Abrir proclamas, extrair certidão, procurar um juiz brasileiro, celebrar o casamento com 2 testemunhas, a portas abertas. Tudo isso está no nosso Código Civil. Essas formalidades devem ser rigorosamente observadas, já que o casamento aconteceu aqui. E o que seriam impedimentos matrimoniais, né? São os impedimentos que impedem, que obstam que 2 pessoas se casem. Por exemplo, no Brasil, um genro pode casar com sua sogra? Não. No Brasil, o genro não pode casar com sogra. Veja que loucura, né? A sogra no Brasil é para sempre. Sogra é para sempre. Pode ser que em outro país a regra seja diferente. Mas se for aqui no Brasil, genro não vai poder casar com sogra. Então, o casal estrangeiro que quiser consumar seu matrimônio aqui vai ter que respeitar os impedimentos da lei brasileira. Nenhum juiz brasileiro irá casar 2 pessoas que vivenciam impedimentos para o matrimônio. Estão percebendo? Então, a ideia é essa, pessoal. Formalidades de celebração e impedimentos matrimoniais observam o disposto na Lex Loci Celebrationis, na lei do lugar da celebração. Consequentemente, realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira para regular os impedimentos matrimoniais e as formalidades de celebração. Perfeito. É basicamente isso que eu tenho a dizer sobre o Estatuto Pessoal. Vamos agora falar um pouco a respeito das relações que envolvem bens, coisas, na tela. É o artigo 8º da Lei de Introdução. Tá lá, ó.
para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Uma regra que tem uma aplicabilidade fantástica ao caso dos imóveis, né? Imóveis. Um estrangeiro que vai comprar um imóvel aqui no Brasil, né? Ou vice-versa, um brasileiro que vai comprar um imóvel em país estrangeiro. Gente, a lei que rege as questões concernentes aos bens é a lei do país em que esses bens estiverem situados. Joga na tela. É o que nós chamamos de lex rei citei. Lex rei citei, ou seja, a lei da situação da rei, da coisa, a lei da situação da coisa. Então, se um estrangeiro, por exemplo, vai comprar um imóvel aqui no Brasil, vai ter que pagar o nosso imposto, vai ter que observar as nossas formalidades, vai ter que registrar no nosso cartório, exatamente porque para qualificar os bens aplica-se a lei do país em que esse bem for situado, ok? Então é essa a principal questão que pode pintar na sua prova envolvendo bens em contratos internacionais. Vamos agora falar sobre obrigações. Obrigações. Na tela. Artigo 9º da Lei de Introdução. Olha só. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. É o que nós chamamos de locus regit actum. Na tela. Locus regit actum. O local rege o ato, o local rege a obrigação. Então, tudo que diz respeito a obrigações na seara internacional, observe esse parâmetro. O local do ato. O local é que vai reger o ato. Locus regit actum. Mas o grande problema é, qual seria o local em que a obrigação se constitui? Em que local a obrigação legalmente ela vai ser constituída? Eu posso bolar um exemplo, pessoal, que vai criar uma verdadeira pulha na cabeça de vocês. Claro, quem não conhece a situação. Joga na tela. Imagina que Pietrovich, com esse nome, né, só pode ser domiciliado na Rússia, né? Domiciliado na Rússia. E estando de passagem pela Alemanha, encaminha proposta de contrato a Francis Gleidson. Esse nome, né, só pode ser do Brasil mesmo, né? Francis Gleidson. Domiciliado no Brasil. Que é aceita no Uruguai. Vê que loucura. Pietrovich, domiciliado na Rússia, estando de passagem pela Alemanha, encaminha proposta de contrato a Francis Gleidson,
domiciliado no Brasil que a aceita no Uruguai. Eu pergunto a você, em que país esse contrato aconteceu? Em que país essa obrigação foi constituída? Porque se aplicarmos o locus regit actum, implica dizer que a obrigação ela segue a lei do país em que se constituir, né? O local rege o ato. Mas qual foi o país em que essa obrigação se constituiu? A resposta está no parágrafo 2º do artigo. Joga na tela. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 9º, a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Grava bem essa regra. A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Então, o que interessa para efeitos legais é o local onde o proponente reside. O local onde o proponente reside. Eu pergunto, naquele exemplo, qual seria o local onde o proponente reside? Jogar na tela. O local vai ser a Alemanha, né? A Alemanha, exatamente. É o local onde reside o proponente, a Alemanha. Lê comigo o exemplo. Pietrovich, domiciliado na Rússia, estando de passagem pela Alemanha, encaminha proposta de contrato a Francis Gleidson, domiciliado no Brasil, que é aceito no Uruguai, né? Qual seria o domicílio do Aliás, qual seria o local onde o Pietrovich reside, né? Pietrovich reside aqui na Alemanha. Muito provavelmente você deve estar olhando com cara de bobo para o seu computador, para o seu smartphone. E deve estar se perguntando, esse Mário Godoy é doido, é? Ou ele se confundiu? Porque está escrito lá, né, que Pietrovich é domiciliado na Rússia. Aí ele vai e diz que o cara reside na Alemanha. Que loucura é essa? Gente, parece estar havendo uma contradição da minha parte. Mas essa contradição é aparente. Raramente eu me contradigo. Muito raramente. Eu digo a vocês, com toda a segurança do mundo, que Pietrovich reside na Alemanha. Pietrovich reside na Alemanha. Mas como? O conceito de residência é legalmente diferente do conceito de domicílio. O conceito de residência legalmente difere do conceito de domicílio. Eu sei que na prática o pessoal costuma confundir, mas no direito civil essa confusão vai ser mortal, hein? Essa confusão na sua vida, pelo menos uma prova de concurso público, nunca confunda domicílio com residência. Porque domicílio é o local onde a pessoa reside com ânimo definitivo. Domicílio é o local onde a pessoa reside com ânimo definitivo, com ânimo de ficar. Residência é o local onde a pessoa está. O local onde a pessoa permanece um certo tempo. Gente, basta eu estar de passagem pelo aeroporto da Alemanha, de passagem, né, esperando uma conexão, que naquele momento, se eu pegar meu tablet, meu celular e encaminhar um e-mail, naquele instante eu resido na Alemanha. Observa, quando Pietrovich encaminhou a proposta, joga na tela, ele estava de passagem pela Alemanha. Ele encaminhou a proposta estando de passagem pela Alemanha. Então ele residia na Alemanha quando fez a proposta. Estão percebendo a jogada? Ele residia na Alemanha quando fez a proposta. Então a lei que vai reger esse contrato é a lei alemã. A lei alemã. Inclusive, essa tese coincide com o artigo 435 do Código Civil. De acordo com o artigo 435 do Código Civil, o contrato se considera formado no local da proposta. O contrato se considera formado no local da proposta. Artigo 435 do Código Civil. Eu vou transcrever para vocês na tela. De acordo com o Código Civil, artigo 435,
colocar aqui a caneta, né? CC, artigo 435. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Reputar-se-á celebrado o contrato no lugar em que foi proposto. Então, tecnicamente, o que prevalece para efeitos legais é o lugar da proposta. O lugar da proposta, que é o mesmo que dizer o lugar onde reside o proponente. Porque o lugar onde reside o proponente é o lugar onde o proponente está quando faz a proposta. Então, nós temos aí como lugar da formação dos contratos o lugar da proposta. Beleza, pessoal? E aqui encerramos mais este bloco.